Bem, boa noite a todos. Com muita alegria, muita gratidão a Deus por mais esse ano que se inicia, 2024 começando, nosso primeiro estudo do ano, do livro, dando continuidade ao livro Caminho, Verdade e Vida, com muito conhecimento que o nosso querido Emmanuel nos alimentou aí desde a pandemia. A gente já Nossa, nem lembra mais, né? A pandemia, parece que a pandemia foi há 20 anos atrás, né? é, Passa tudo tão rápido que a gente, quando vê, mas, né, desde a pandemia que a gente começou, estamos agora aí entrando em 2024, estamos também chegando próximo do fim do livro, mas ainda tem bastante, tem tem, estudo aí quase até o meio do ano ainda tem para a sim. gente finalizar o livro, né? Então, hoje a nossa irmã Janete vai nos guiar no estudo da noite de hoje, do capítulo 162, e então convido também a Janete a fazer a nossa prece de abertura. Graças a Deus, então, vamos agradecer a Ti, Jesus, acima de tudo a Deus, nosso Pai, por estarmos reunidos aqui para essas reflexões desse livro maravilhoso, com esses ensinamentos de Emmanuel. Rogamos, Jesus, as Tuas bênçãos para a nossa reunião, para o nosso estudo, para que possamos estar aprendendo sempre mais, que essa leitura desta noite possa nos trazer reflexões que façam a diferença em nossas vidas, no nosso modo de pensar, de agir, né? E que seja útil para todos aqueles que virão a assistir esse trabalho singelo que a gente oferece, e que, antes de qualquer coisa, é muito bom para todos nós, não é? Porque lemos, estudamos, refletimos. Queremos pedir também, Jesus, para todos os irmãos em humanidade, principalmente os que passam por situações mais difíceis, muitos irmãos internados, adoecidos, aguardando cirurgias, a quem peço, Jesus, a presença das tuas falanges benditas para estarem fortalecendo esses irmãos que passam por momentos tão delicados, que eles possam, em ti, encontrar a força necessária para superar todas essas dificuldades. Todos os irmãos enfermos, aflitos, desesperados, que sempre a tua luz, a luz dos teus ensinamentos, possa ser a esperança de que eles necessitam para seguir em frente. Pedindo então, uma vez mais, a tua bênção para esta reunião, para todos nós que estamos aqui reunidos, para aqueles que não puderam participar. Pedimos a tua permissão para iniciar o nosso trabalho. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, vamos então compartilhar o nosso estudo. Não sei por que não está aparecendo. Agora apareceu. Compartilhar. Bem, eu vou ler aqui pelo meu, que para mim está muito pequenininho, tá? Ah, tudo bem. Eu vou ler aqui pelo computador. Então, é a lição 62, Esperemos, Caminho, Verdade e Vida. Emmanuel traz uma passagem de Mateus, que está no capítulo 12, versículo 20, que diz assim: não esmagará a cana quebrada e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. Essa passagem que Emmanuel traz e que está em Mateus é uma citação de Isaías, na verdade, né? Essa passagem em Mateus é o momento em que Jesus cura um homem de mão mirrada num sábado, e tem todo aquele processo de crítica dos fariseus, né? Os fariseus criticam a Jesus por ele estar fazendo algo no sábado. E Jesus questiona, né? Jesus mostra para eles que o que é mais importante, não é? Ajudar, fazer o bem, mesmo que seja no sábado. E eles planejam, diante dessa seria essa impertinência para eles, né, de Jesus, essa rebeldia para eles de Jesus, eles planejam tirar a vida de Jesus. Jesus se ausenta,
né? Continua curando as pessoas e fala para que as pessoas não comentem a respeito de tudo isso. E é nessa hora que Mateus cita, né, essa passagem de Isaías, e Isaías está falando a respeito daquele que virá, que é o Mestre, né? E Jesus realmente veio não para esmagar essa cana quebrada e não para apagar esse morrão que fomega, né? A cana quebrada, no sentido de essa imagem da cana quebrada, né? No sentido de algo que seja imperfeito, que seja inútil, né? Aí ele já está falando, trazendo para nós essa imagem de algo imperfeito e que Jesus não veio para destruir, né? Esse morrão que fomega, o morrão é aquela corda que ficava queimando o tempo todo, uma das extremidades, ela ficava ali naquele fogo, né? Para que ela pudesse acender o canhão nas batalhas. Então, é a imagem daquele fogo que não se apaga. Então, tanto a imagem da cana quebrada, que é algo imperfeito, que talvez incomode a nós, e o próprio fogo que não se apaga, que o fogo também traz a ideia da transformação, daquilo que pode incomodar, que em outra passagem Jesus diz, né, que eu vim trazer o fogo e o que eu mais quero é que ele se acenda. Então, vem essa imagem trazendo para nós já de que não devemos estar afastando de nós aquilo que incomoda, no sentido de que Jesus veio para lidar com todas essas situações, para mostrar para a gente de que forma a gente lida com as situações adversas, né? Porque Jesus poderia ter destruído os fariseus, se quisesse, não é? Jesus poderia, porque ele é o nosso governador planetário, mas ele veio exatamente mostrar para nós de que forma que deveríamos estar conduzindo o nosso comportamento, através da nossa compreensão, não é? Através do nosso perdão, através do aprendizado constante. Então, essa passagem já que ele traz de Mateus já vai trazendo para nós essa ideia daquilo que para a gente não é o perfeito, aquilo que incomoda, mas que Jesus não veio para destruir, né? O que é torto, vamos dizer assim, o que não é perfeito, mas ele veio exatamente para auxiliar. E durante toda a leitura a gente vai ver essa mensagem mais clara para nós. Se alguém quiser falar mais alguma coisa? Jamete, você fez um resumo muito legal mesmo, né, dessa passagem, porque a princípio, quando a gente lê, né, a gente não entende nada, né, porque fala de caniço, fala né, de cana, então a gente realmente fica assim, sem ter esse entendimento, né? E aí a gente vai debruçar para entender e aí realmente traz esse sentido tão, tão profundo para nós, né? Que o Cristo traz nessa concepção aí dessa cana é o coração nosso, né? Então ele não vem, né, para quebrar, né, esses corações que já estão envergados pela culpa, pelo remorso, e sim para acender essa luz, né? Então, eu lembrei muito daquela passagem, né, que Jesus veio acender os corações aflitos, quando ele disse assim, né, vinde a mim todos vós que estão aflitos e desesperados, né, que eu vos aliviarei. Então, passou na minha mente essa frase, né? Então, quando você vê que esse coração não vai ser esmagado, né? Que Jesus não veio para pisar nesses corações, muito pelo contrário, ele veio erguer esses corações dessas aflições e veio chamar os aflitos, que somos todos nós. Eu achei muito interessante essa passagem, né? Que está lá nesse profeta Isaías, que a princípio, lendo, a gente realmente não entende. Mas, como o Haroldo diz, né, tirar o espírito da letra, né? A gente entende para nós essa luz, né? Muito legal, muito bom. A gente não pode ficar assim, levando realmente ao pé da letra. A gente tem sempre que trazer um ensinamento que está ali por trás. O que Emmanuel colocou ali, tem que ter, né? Esse aprendizado, a gente tem que ser essa
tem que ter essa ótica para puxar esse ensinamento para nós, né? E tudo é sempre muito instrutivo para nós, né? Eu achei muito interessante essa colocação também de que ele não veio para estragar nada. Olha, não pode ser assim, tem que ser assim, papapá, mas muito para transformar. E aí eu me lembrei dessa parte daquele fogo, né, que levavam para a guerra também. Ele não veio para dizer que ninguém pode sentir raiva, não é isso, mas pode transformar a raiva numa força criadora. Sim, sim. Né? Porque aconteceu muito com o Paulo de Tarso, né? Ele atacava e, de repente, aquele ataque todo ele transformou numa força criadora. Né? Aquela raiva toda ele transformou numa... Porque essa raiva ela tem que ser mudada, mas ele não veio para acabar. Você não pode sentir. Como que não pode sentir? A raiva pode ser alguma coisa que nos leva a transformar. Sim, destruir. Aí é que está. É a transformação, né? Achei muito lindo. Assim. E o fogo tem realmente essa ideia da transformação, né? A gente pensa no fogo assim, ele consegue moldar os metais mais endurecidos, né? Então traz essa ideia realmente da transformação dos nossos corações. E essa questão da raiva, né? Tantas vezes a gente não quer admitir que sente raiva. Como não admitir? Nós temos que admitir que sentimos sim. Porque quando a gente admite que está sentindo algo, a gente tem como refletir em cima daquilo e se melhorar, né? Partir para esse melhoramento, para essa transformação. E se você não aceita ter a sua raiva para transformar, o que você cai? Cai na indiferença. A indiferença é que é terrível. Isso é que é triste. A indiferença é que é terrível. É verdade. Aí você não sente nada, o mundo se vira ao contrário, e você está ali, você não fez nada, o quê? Fica morno, né? E muito ruim, né? É verdade. Exatamente. Muito lindo. Esse trecho, concordo com a Julinha, realmente muito profundo. Muito bom. Muito estimulador, muito criativo. Muito. Com aquela simplicidade da linguagem, né? De cana, né? Enfim. Muito lindo. Olha o Jorge chegando aí. Bem, uma coisa que eu aprendi lá no Joana de Ângeles, o tempo que eu frequentei, é que não existem sentimentos ruins, né? Porque se sentimento fosse ruim, a gente não teria. E, na verdade, todos os sentimentos, eles têm um propósito, eles têm um objetivo. E ruim é o que a gente faz, né? É o que a gente faz desses sentimentos, é a forma com que a gente trabalha esses sentimentos e age diante deles é que pode ser bom ou ruim. Mas os sentimentos são necessários, são importantes, porque são eles que nos levam, nos alertam, nos empurram, nos fazem refletir, como vocês falaram, né? Não existe, imagina, uma pessoa sem sentimentos é um psicopata, né? É um problema, né? Na verdade, você não ter sentimentos é um problema. Então, não existe sentimento bom e sentimento ruim, porque às vezes, até eu aprendi muito isso na evangelização lá do Joana, que eles passavam para os pais, né? Porque às vezes a gente tem essa mania de ficar ensinando para os nossos filhos, ter raiva é ruim, não sei o que é bom, e não é exatamente assim que a gente deve ensinar. Pelo contrário, a gente tem que falar, então, mas por que você sentiu raiva, né? Qual é a atitude que está te causando raiva? E o que você vai fazer com isso, né? Diante desse sentimento, qual é a atitude que você deve tomar para resolver, para corrigir, para fazer com que aquilo não aconteça mais, né? E não dizer que raiva é ruim, como se você não pode sentir raiva, como se só o fato de você sentir raiva já fosse um pecado, né? E está totalmente errado isso, porque a raiva é boa, mas se alguém está te fazendo um mal e você tem que sentir raiva, é normal. Agora, o que você faz com esse sentimento é que precisa ser trabalhado, né? Que precisa ser. Eu quero só aproveitar para dar boa noite para o Jorge. Seja bem-vindo, Jorge, ao nosso estudo. Bem-vindo, Jorge. E a Glaucinha também ali que entrou. A raiva mal resolvida é a mesma coisa que o amor excessivo, que não enxerga nada.
Sim. E é Fica nefasto. doentio, É né? nefasto, e lógico. O sim. amor cego é fasto. É nefasto, né? Como a raiva, você se entregar também não é legal. É cego, né? Como amor cego também, né? Sim. Isso aí. Vamos em frente. Vou compartilhar aqui. Ô Jorge, você está vindo pela primeira vez, né? Se você quiser comentar aí, levanta a mãozinha, pode comentar. Sim. Hoje eu estou só Ouvindo. isso. Ouvindo. Bem, vamos lá. Então, em cima dessa passagem, né, de Mateus, Emmanuel começa a fazer seus comentários. A primeira frase que ele traz, que já é bem interessante também, né? Ele diz: evita as sentenças definitivas em face dos quadros formados pelo mal. Né? Nós temos a mania diante de situações que são negativas para nós, né? E que realmente são situações nefastas até, ou que nos contrariam simplesmente, a gente tem a mania de fechar, né, essas conclusões, a gente cria um julgamento, a gente fecha aquele julgamento como sendo aquele correto e simplesmente para aquela situação, deixa de lado, né, sem trazer uma reflexão, como a gente estava falando anteriormente, em cima disso. Não, aquela situação, fulano agiu de forma errada, então eu não quero saber, está errado, não quero mais saber da pessoa, não quero mais saber daquela situação, e simplesmente a gente deixa de crescer, não é? Quando a gente se afasta, quando a gente condena, é o que ele fala. A gente não pode criar uma sentença definitiva, nós não somos os donos da razão. E é exatamente por negar, não é, a reflexão em cima de determinadas situações que a gente deixa de crescer, que a gente deixa de aprender, né? Então, ele já traz essa chamada para a gente. É uma situação ruim? Tá, mas por que eu vou condenar? O que eu sei das partes envolvidas, não é? Qual é a questão? Então, a gente precisa muito ter esses olhos abertos, a gente tem que ser aberto assim, para aceitar a opinião de outras pessoas, para refletir. E logo a seguir, ele vai trazendo... Bem, acho que em cima dessa frase também, acho que vocês querem comentar, né? Que é uma frase bem rica, quando ele fala. Alguém quer comentar? Janete, eu quero comentar, porque quando eu estava estudando esse texto, me chamou muito a atenção quando a gente lê essa palavra sentença e definitiva. Sim. Né? E aí eu fiz aqui uma colinha para mim, para a gente não fugir muito do tema. E eu escrevi assim, ó, a gente precisa ter uma cautela em fazer essa afirmativa, pois, vendo através desse olhar espírita, o definitivo para o espírito é o estado de depuração ao chegar a espírito puro. Isso é definitivo, quando você chega lá como espírito puro. Aí a gente traz a questão 226 do Livro dos Espíritos, que tem um pedaço lá que os espíritos respondem. Os espíritos puros, os que chegaram à perfeição, esses se encontram em estado definitivo. Reencarnado por missão, não tem mais como errar. E exemplo, a gente no tem caso de Jesus, né? Então, a gente vê, quando a gente fala definitivo é algo muito forte para quando a gente dá como se fosse aquela martelada na mesa, né? Então, assim, aí eu trouxe essa parte do espírito puro, porque quando ele chega na perfeição do puro, ele não erra mais, ele pode reencarnar, mas está longe das vicissitudes terrenas, né? E eu ainda coloquei aqui uma outra frase que eu gostaria de ler. Jesus não estabeleceu sentenças definitivas, pois, segundo a lei de Deus, que não é punitiva, trouxe o tempo como remédio. Isso aí. Que o ímpio se corrige, como disse o profeta Ezequiel,
E aí, até essa citação do profeta Ezequiel está lá no 18:23, quando ele diz: Tenho eu algum prazer na morte do ímpio? Diz o Senhor Deus: Não, desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva. Então, assim, se a gente já tem até lá dos profetas umas sentenças que não é o erro que vai dar a finalização, é necessário que ele se corrija, mas não com violência, porque Sim. a violência não está na lei de Deus, que é uma lei de amor. E ele dá um tempo, e esse tempo é a reencarnação para nós, com o nosso entendimento espírita. Isso, eu tenho ouvido falar, Deus se utiliza do tempo e não da violência. E nós, né, pequenos que somos, queremos muitas vezes ser Deus, né? A gente quer colocar a sentença, né? A gente julga, condena e já dá sentença, como se fôssemos Deus, né? E ali a gente fecha, é como ele fala aqui, evita essas sentenças definitivas, né? A gente fecha e a gente deixa de abrir o leque de opções, de reflexões que a gente pode aprender em cima dessa situação que para a gente é horrível, é negativa, mas vamos refletir com ela. Por que ela está ali? O que eu posso aprender com isso? Onde que eu posso crescer com isso? Não é? Eu também erro, eu também falho. Não é? Mas nós, infelizmente, ainda agimos dessa forma. Por isso é tão maravilhoso estudar a doutrina e estudar com Emmanuel aqui, né? Isso. Alguém quer comentar mais alguma Não, só coisa? um acréscimo rápido. A violência é a raiva cega. Pois é. A gente não pode, né, chegar e fico longe. Não, vamos pensar sobre isso, né? Se afastar, né, Doro, das situações que onde a gente pode aprender, a gente acaba se afastando. E, assim, a gente vai adiar, logicamente, né? Porque aprender, a gente vai aprender. Até com esse gesto equivocado que a gente está praticando agora, a gente também vai aprender. Mas vai estar adiando um aprendizado que possa ser agora mais nítido, né? Mais aberto diante da situação que se vive. Exatamente. E aí se afastar é fugir, não é do outro, é da gente, né? Exatamente. Porque todos nós temos essa capacidade violenta, pelo menos em semente dentro de nós. Claro que temos. Acho que o nosso grande problema é que a gente esquece que a nossa briga, vamos dizer assim, né, entre aspas, é com a gente mesmo, não é com ninguém. Então, quando a gente foge de alguém ou de alguma situação, a gente está fugindo da gente mesmo, do nosso crescimento interior, não é? Desse desabrochar de virtudes, porque é realmente nas situações mais difíceis que a gente tem condições de estar desenvolvendo virtudes que estão lá latentes dentro de nós. A gente sabe, a gente é luz intimamente, né? A gente é criado por Deus, então a gente tem essa luz que a gente acaba ofuscando diante de tantos erros, né? Lógico, estamos a caminho, mas é nessa hora, dessas situações adversas, que a gente pode estar desenvolvendo virtudes, né? Mais e mais. Eu acho que deve ter alguém lá do Joana de Ângeles aqui do meu lado, porque toda hora está me arremetendo para lá. Essa frase eu também me lembrei de lá, porque também ensinaram para a gente, né, para os pais, essa questão da gente não rotular os nossos filhos, né? Porque às vezes a gente rotula os nossos filhos e serve também para os nossos amigos, para os nossos parentes. A gente tem mania de rotular os outros exatamente por esse quadro, né? Às vezes você vê ali uma coisa ali que você detecta e que te incomoda no outro, e aí você já rotula. Fulano não tem jeito, fulano vai ser sempre assim. É verdade. Aí muitas vezes a gente faz isso com os nossos próprios filhos. Não tem jeito, você vai ser sempre assim. E aí a gente reforça o mal nas pessoas ao invés de estar procurando... Não, mas se ele tem essa característica que na verdade não é ruim, ele pode estar fazendo um mau uso dessa característica, porque geralmente é isso, né? Geralmente as coisas não são boas e ruins, a gente é que faz mau uso. Então, às vezes, um filho mais agitado, isso não é ruim necessariamente. Depende. Se você souber
direcionar essa personalidade mais agitada para trabalhos, para atividades que exigem mais atividade, né? Uma ação maior, pronto, aquela pessoa de repente vai se desenvolver, vai ficar feliz. E aquele outro que é mais introspectivo, você direciona para tarefas que são necessárias, mais introspecção. Então, na verdade, não existe bom e ruim, né? Existe exatamente você fazer o uso correto das características da pessoa. Como a Doroteia falou, que Deus, né, que Jesus viu em Saulo, quando se tornou Paulo, exatamente, é a mesma pessoa. Saulo e Paulo não são pessoas diferentes. Porém, o que Jesus fez? Ele pegou todas aquelas características que Saulo estava usando para o mal e direcionou para o bem. Pegou todo aquele ímpeto, aquela força de vontade, e a gente deve fazer a mesma coisa, principalmente com os nossos filhos, porque são nossos tutelados, mas também por aqueles que são nossos amigos, nossos colegas de centro, que muitas vezes a gente também já começa a rotular que fulano é assim, fulano é assado, não vai mudar, não sei o quê. Não, pô, de repente fulano é assim, que bom, né? Que bom que fulano é assim. Então vamos direcioná-lo para uma tarefa que exige essas características, né? E quando a gente faz isso, a gente está sendo aquele que está esmagando a cana quebrada, né? E fazendo a gente pode usar essa imagem, né? Fazer engolir, ele tem que engolir o jeito dele. Como é que vai engolir? Né? aí se uma criança faz sintoma, aí faz síndrome disso, síndrome daquilo. Sim, que teve que engolir aquela energia. Nossa, né? A gente não conhece as outras encarnações dele. Como faz mal, né? Assim, por que Deus botou para a gente cuidar? Tem toda uma história, né? Sim. Então, a gente ter mais cuidado, né? Mas é a gente querer ter mania de Deus, não sendo Deus, porque o Deus verdadeiramente não é assim. Não. Deus é todo amor e bondade, né? Não, a gente sente Deus, mas mandão. Que Deus é esse? Um Deus mandão, ali faz que engole, pronto. Aquele Deus vingativo, durão, que a gente conheceu no passado. Não Deus Pai, né? Exatamente. Olha... E aí, depois disso, dessa frase, né, ele traz vários exemplos de que Deus se utiliza o que aparentemente para nós seria algo negativo, algo improdutivo, e como Deus utiliza de uma forma benéfica, né, de uma forma útil. Quando ele diz: da lama do pântano, o Supremo Senhor aproveita a fertilidade. Da pedra áspera, vale-se da solidez. Da areia seca, retira utilidades valiosas. Da substância amarga, extrai remédio salutar, trazendo para nós essa verdade de que não existe ninguém que não tenha algo de bom dentro de si, não é? Essa essência boa, novamente a gente repete, essa luz que está dentro da gente, temos essa essência divina. Então, não dá simplesmente para condenar, para julgar aquele irmão, porque a gente acha que em certas situações ele agiu assim, ele agiu errado, eu não aceito, né? Não, tudo e todos, em tudo e em todos podemos estar tirando algo de bom, algo de produtivo. E ele diz: o criminoso de hoje pode ser prestimoso companheiro amanhã. É mais uma prova de que ele também está nesse caminho de evolução, que ele tem a luz que nós todos temos. Então, não é porque ele está praticando o crime agora que a gente deva jogar pedra, jogar lama sobre ele, condenar, como se ele fosse algo objeto e que não tivesse valor nenhum. Ele tem valor, não é? Como nós falávamos anteriormente, a gente acaba ofuscando a nossa luz, né, diante de tantos equívocos, de tantas situações que a gente caminha muitas vezes agindo de uma forma errada, mas a luz está lá. E esse criminoso, com certeza, um dia ele será um prestimoso companheiro, né?
O malfeitor, em certas circunstâncias, apresenta qualidades nobres, até então ignoradas, de que a vida se aproveita para gravar poemas de amor e de luz. Tão bonito isso, né? Então, aquele que pratica o crime, muitas vezes, ele tem um ato de amor, de bondade com uma criatura, não é? Alguém que ele ama, ou um ato de caridade que ele pode estar realizando, e que muitas vezes nós não realizamos. Mas ele, apesar da vida de criminalidade que ele está envolvido, se sabe-se lá por que meios, por que recursos ele chegou até ela, mas ele tem muitas vezes esse tino de fazer algo de muito bom pelos seus semelhantes. Logicamente que isso não justifica o crime, não é isso. Nós não estamos justificando o crime, mas para mostrar que aquele, né, se Emmanuel trouxe isso, né, é essa verdade que a gente tem que estar refletindo. Que ele também tem condições, né, de fazer, de realizar coisas boas, coisas amorosas, né? Falem aí, meninos e meninas. Hein, Janete? Eu fiz alguns comentários nesse texto do Emmanuel, tá? Logo no início, né, quando ele fala dessa lama do pântano, da pedra áspera, aí eu pensei assim, sabe, Janete? Essa é a certeza que podemos ter de uma inteligência suprema, porque tudo que está na natureza é a presença de Deus. Então, assim, até aquele pântano, aquela areia, aquela pedra, tudo é a presença de Deus, porque Deus está em tudo que está na natureza. Agora, e pode, né, que eu coloquei aqui, pode ser aproveitado sempre para o bem. A gente é que vai moldar da maneira que a gente acha melhor. Então, Assim, utilidade. às vezes o meu melhor naquele momento é o erro, mas na minha concepção é certo. Aí a gente vai trazer realmente o exemplo do Paulo, que lá quando Saulo, né, ele estava seguindo as leis de Moisés, que era então, isso está dentro dele. Então, para ele era bem. Então, tudo que está na natureza serve para o bem. Mas eu posso utilizar daquilo para o mal. Aí a gente vê nas obras espíritas, né, como a gente tem lá o exemplo do Gregório e outros tantos, que vivem no mal. E para eles aquilo ali está certo. Então, assim, como é que a gente vai fazer essa troca de chave, né? A necessidade desse olhar de ver, desse sentimento do amor para liberar esses corações endurecidos. Exatamente, então, a gente vê que o amor vai lapidar. Né? E como a gente já falou, Deus vai pelo tempo, não vai pela violência. Não pela violência. Por quê? Porque ele sabe desses nossos vícios que trazemos, que está bem aqui dentro da gente, né? Essa avareza, esse orgulho, essa vaidade, tudo isso que nos remete a ser pedra de tropeço, porque a gente tem que ser instrumento do bem. Isso. Né? Porque somos criados à imagem e semelhança de Deus, não em aspecto físico, mas com tudo que Deus, quando nos fez, nos colocou em sementinha ali que a gente tem que germinar, mas germinar a semente do bem. Mas, infelizmente, no decorrer do percurso, a gente vai germinando essa sementinha, né? da ira, da raiva, do ciúme, da inveja, e aí todas essas que vão trazer para nós esse mal. Agora, Paulo, a gente sabe que, na essência, né, e quando Saulo, ele tinha uma disciplina, ele era um homem disciplinado, ele já trazia essa característica, né, já desenvolvida. Então, por isso foi escolhido, né? Então, agora, para a gente se tornar um Saulo, Paulo, a gente primeiro vai ter que trabalhar em nós essa nossa disciplina, para que a gente possa usar as sementes do bem. Né? Então, por aí que a gente tem que caminhar 2024, né? E a gente acaba sendo esse instrumento
que Jesus fala, né? Preciso que venha o escândalo, né? Ai daquele por quem venha, mas é preciso que venha. E muitas vezes a gente é instrumento desse escândalo para promover até o despertamento de outros, né? Então, tudo é um processo de crescimento e de evolução, né? Essa frase final aí, essa parte dos malfeitores, me lembrou a última palestra que eu dei ano passado. Eu falo que tinha um tópico que era Jesus na atualidade e que falava exatamente da necessidade da ressocialização, né, dos malfeitores, essa importância de nós transformarmos o nosso sistema penitenciário num sistema menos punitivo e mais educador, né? Mais ressocializador. Eu diria até que no caso do Brasil, a gente tem que socializar, né? Não é nem ressocializar, porque a gente sabe que muitos que entram ali nem mesmo tiveram a oportunidade de ser socializados para dizer que estão sendo ressocializados, né? Então, a importância que tem da gente mudar, da gente refletir, porque são pessoas que podem ter capacidades ali impressionantes, mas que infelizmente se degradaram por um caminho da ignorância, por um caminho do mal, e é papel nosso, como espíritas, como cristãos, pelo menos tentar, né? Pelo menos nos esforçarmos em, né? Quem sabe aí qualquer um de nós pode no futuro sermos legisladores, quem sabe estarmos também tentando alterar as leis, tentando fazer com que esse nosso sistema penitenciário se torne mais educativo, né? E menos punitivo. Porque talvez, eu acho que com esses anos todos aí já está dando para perceber que só punir, mas sem ter um mecanismo de ressocialização, não está resolvendo o problema, né? Vamos em frente. Mas, por outro lado, levar também para eles a doutrina espírita, que a doutrina espírita é muito reflexiva, ajuda muito. Eu tive uma experiência de 7 anos trabalhando no presídio, junto com outros no grupo, e é impressionante o que a gente descobre lá, e que a gente nunca imaginou, de potencialidades que começam a fluir na medida em que vive a situação da prisão, e aquilo se torna até uma proteção para eles, e uma maneira, um contato com a doutrina espírita, claro, de fazer uma mudança interior, sabe? Então, o negócio é muito rico. É um trabalho que eu tenho muita saudade. Fiquei 7 anos indo lá em Bangu. Nossa, imagina. Desse trabalho, muita saudade. Muito lindo. Ele veio observar, né, Jorge? Bem, então, continuando, a frase. Não, fiquem tranquilos, é a primeira vez, eu só estou te ouvindo só, que é para aprender também. Mas também, quando eu começo a falar, vou tomar o tempo todo. Bem, então Deus não é autor de esmagamento, é pai de misericórdia, que é mais ou menos o que a gente falou, né? Quer dizer, que é uma confirmação de tudo isso que a gente está falando, né? Deus usa o tempo e não a violência, né? Então, e aí ele repete a citação de Isaías: não destrói a cana quebrada, nem apaga o morrão que fumega. Suas mãos reparam estragos. Seu hálito divino recompõe e renova sempre, né? É Deus dando essas oportunidades de reencarnação, é Deus sempre inspirando a nós para que nós possamos realizar coisas boas, né? O tempo todo. Só essa oportunidade da reencarnação já é uma bênção, né, em nossas vidas. Então, é esse hálito divino, é essa energia que paira em todo o ambiente, em todo o ar, que quando a gente ora e quando a gente pratica o trabalho da caridade, a gente consegue estar nessa sintonia desse hálito divino, né? E
mais na frente ele vai falar sobre o bem, né? Sobre fazer o bem o tempo todo. Se está ruim a situação, vamos fazer o bem. Se a gente não concorda com determinadas situações, vamos continuar fazendo o bem, não vamos nos afastar. Vamos praticar a nossa caridade, né? Vamos estar realmente mergulhados nesse hálito de Deus. Vamos aprender realmente com tudo aquilo que Deus nos traz para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento espiritual, né? E essa é a maneira de Deus estar reparando esses estragos que nós próprios fazemos, através dessas inspirações constantes que temos dos nossos benfeitores espirituais e das oportunidades inúmeras de fazer o bem que a gente tem, sempre começando dentro dos nossos lares, né? A gente sempre fala que essas oportunidades benditas começam dentro do nosso lar, com os nossos familiares, e vão mundo afora, com vizinhos, companheiros de trabalho material, o tempo inteiro. Essa é a maneira que Deus faz com que nós possamos, nós próprios, sermos esses reparadores dos nossos erros, das nossas negligências perante essas leis de Deus. Porque se a gente sofre, se a gente segue por caminhos não tão bons, é porque a gente está andando sempre na contramão dessas leis divinas, né? Dessas leis de Deus. E a gente, através dessa própria dor, que a gente acaba colhendo, de acordo com aquilo que a gente faz de não tão bom, é que também será o nosso despertamento, quando a gente percebe, né, que precisa despertar. Tá, Julinha? Na verdade, você já falou tudo, né, Janete? As minhas colas é o que você já falou. Mas vamos dizer que eu não falei, eu vou pegar uma parte aqui quando o Emmanuel fala das suas mãos reparam estragos. Aí eu coloquei aqui. As mãos podemos entender dos recursos que são disponibilizados sempre para todos nós. E esses recursos a gente sabe que está aí, né? Não, ele não vai privilegiar nem o A nem o B, para todos. E esse hálito, eu me lembrei de um estudo do Haroldo, quando a gente está mergulhado, que é esse fluido cósmico universal, que é esse hálito divino, né? Que a gente mergulhado nele, o mal que a gente faz, ele gera mal para nós mesmos. Sim. Então, por quê? Porque gera, porque a hora que eu faço mal, se eu estou mergulhado nesse ato divino, que é um ato de amor, de justiça e de misericórdia, eu vou fazer mal para mim mesmo. Tem um texto do Emmanuel que foi dado essa semana lá na outra casa que eu frequento, que eles estão falando sobre o inimigo, né? A questão do evangelho. E tem uma parte no livro do Emmanuel, do Pão Nosso, que tem um pedacinho aqui que me chamou muita atenção e casa muito aqui, eu vou dar uma lida. Não vou dar a lida toda, né, Janete? Porque não dá. Mas Pão Nosso é tudo de bom. Tem um pedacinho que fala aqui, é o livro Pão Nosso. E o título desse texto é Inimigos. Ele fala assim, auxiliarmos os mais cruéis. No entanto, não com aprovação indébita, e sim com a disposição sincera e fraternal de ajudá-los a se erguerem para a senda divina através da paciência, do recurso reconstrutivo ou do trabalho restaurador. Então, esse recurso é o que está ali, as mãos podendo entender os recursos disponíveis, que está aqui a paciência, não esse esmagamento, mas esse levantar, esse erguer do pântano, né? Então, é isso que a gente tem que trazer hoje desse texto do Esperemos, a gente tem que entender isso, que estamos aqui colocados nessa senda divina para que a gente possa se reconstruir do nosso inimigo que habita em nós ainda. Exatamente. A gente sempre pensa do inimigo externo, mas a gente tem que pensar nesse inimigo interno nosso, que são essas mazelas que nos faz fazer mal.
nos faz contribuir para o mal. E que a gente possa fazer nesse mergulho que a gente, já que a gente está nesse hálito divino, que a gente possa reconstruir esse mundo de paz. E está aí nas nossas mãos, como diz Emmanuel, com paciência, mas é o que a gente ainda não tem ainda, né, Não Janete? tem, né? Isso que a gente É muito pode difícil. colocar como meta. Isso. Acho que é essa a grande meta mesmo, da gente encontrar essa paciência para a gente compreender, se compreender e, através da nossa autocompreensão, compreender o outro, né? Que a gente acaba sendo reflexo do outro e o outro o nosso próprio reflexo. A gente sempre ouve, né? Que o que incomoda no outro é algo que a gente tem muito que se melhorar, né? A começar dessa própria paciência, né? Para estar compreendendo os equívocos que são de todos nós. E paciência até quando não compreende. Não é? Também. Exatamente. Paciência eu não estou conseguindo compreender agora, mas vamos ter paciência. Paciência com a gente também. Tem que ter. Né? Novamente a frase, né? Deus usa o tempo e não a violência. Então vamos ser pacientes. Se a gente não consegue compreender agora, um dia a gente vai compreender, não é? Mas a gente não precisa julgar e condenar por isso, né? Não, claro. Isso é que é o ruim. Fazer uma sentença de negativa, né? Aí acabou tudo, né? Então vamos lá. O finito não existe, né? O finito não existe. O que há é o infinito, né? O julgamento que fecha não é uma coisa inteligente. Até com relação à própria evolução do espírito, né? Na nossa concepção, a gente fala de espírito perfeito e ali é atingível. A gente sabe que eles não vão parar nunca, né? De evoluir, né? Essa evolução é infinita, né? Bem, então, a próxima frase, Emmanuel traz para nós. Não desprezes, pois, as luzes vacilantes e as virtudes imprecisas. Não abandones a terra pantanosa, nem desampares o arvoredo sufocado pela erva daninha. Lindo, né? Exatamente tudo aquilo que a gente já comentou. Exatamente, são essas adversidades que ele está convidando para a gente. Não vamos abandonar os momentos difíceis, as situações adversas, as pessoas difíceis. Não vamos. E olha a frase que vem depois: trabalha pelo bem e ajuda incessantemente. Está difícil? Vamos fazer o bem. Está desesperador? Fazer o bem incessantemente, ajudar incessantemente. É isso que a gente tem que fazer, não é simplesmente, não quero mais porque me incomoda, mas é o nosso orgulho, né? A gente acaba chegando sempre no danado do orgulho. É o orgulho que faz com que a gente se sinta ultrajado, que a gente se sinta humilhado. É sempre o danado do nosso orgulho que faz com que a gente abandone, que a gente não lute para a gente crescer em cima dessas situações adversas. A gente acha mais fácil deixar para lá. Então, a gente perde a oportunidade de crescimento. Olha o convite dele. Não despreze dessas luzes vacilantes, né? Virtudes imprecisas. Está surgindo uma virtude, mas ainda não está firme ali no caminho. São luzes que estão surgindo, mas a gente quer tudo muito correto, muito perfeito, não aceito. Não é porque não está do jeito que a gente acha que deva ser. A terra pantanosa, né? No sentido de quantas situações a gente tem que lidar, que é tão difícil, né? Mesmo muitas vezes dentro do nosso lar, aquela coisa de pisar em ovos, né? Dentro de relacionamentos, mas não vamos abandonar, vamos crescer, vamos lutar, vamos compreender, vamos trabalhar pelo bem e ajudar incessantemente. É sempre o bem, gente, é sempre o bem que vai. É como a Júlia falou com relação ao amor, né? A caridade não é o amor em movimento? É esse bem que a gente tem que realizar, e o bem a gente realiza ouvindo, a gente realiza silenciando em momentos que a gente quer esbravejar, que a gente quer gritar, que a gente quer, né, fazer valer a nossa opinião. Naquele silêncio você está fazendo bem.
né? No abraço, no aconchego, na compreensão daquele filho difícil, né? A gente sabe que os mais difíceis são aqueles que precisam mais do nosso amor, mais da nossa compreensão, que já foi dito aqui também. Então, é o bem. Foi isso que Jesus veio nos trazer, o exemplo dele. Por que que ele não esmagou a cana quebrada? Por que que ele não apagou aquele fogo, né? Isso. Por quê? Porque é preciso que haja todo esse processo de aprendizado e compreensão com o que é difícil, porque nós próprios somos difíceis, né? E a gente precisa compreender isso. E aí eu vou fechar para depois vocês darem a opinião de vocês com essa frase, né, que ele traz para finalizar o texto. Se Deus, Senhor absoluto da eternidade, espera com paciência, por que motivo nós outros, servos imperfeitos do trabalho relativo, não poderemos esperar, né? Então, se Deus, né, ele é o ser absoluto, ele, o Criador de todas as coisas, ele aguarda, não é, com toda a paciência, esse nosso processo de crescimento, de aprendizado, porque ele sabe, não é? Ele é o dono da obra, ele é o dono da criação, então ele sabe que podemos estar chegando nesse patamar, não é, de luz, por que nós, não é, que somos criaturas, né, tão pequenas ainda, não podemos estar desenvolvendo essa paciência para aguardar também o despertar de cada um que convive conosco, a solução das situações difíceis, lógico, esperar, mas de uma forma ativa, né? Como a gente aprende, no trabalho ativo, da cooperação, dessa caridade que a gente já falou anteriormente, aguardar em Deus, né? A gente não fala assim, aguardar em Deus, mas aguardar em Deus fazendo a nossa parte, agindo de uma forma cooperativa, de uma forma que auxilie, que ajude em palavras, em atos. Então, é isso que a gente tem que aprender, a aguardar, porque o tempo irá chegar, né? Que a luz irá brilhar. Está aqui. A gente só precisa começar a tirar esses caquinhos que estão obscurecendo essa nossa luz, cheio de teias de aranha que a gente tem que tirar, né, gente? Fala aí, Júlia. Então, nessa frase, quando coloca não desprezes, pois as luzes vacilantes, né? Eu pensei assim, né? Deus conta conosco. Sempre. Mesmo ainda que a nossa luz, né, esteja opaca, como você acabou de falar aí, né? Uma luz opaca, né? Com a gente com essas poucas virtudes, porque hoje nós nos encontramos assim. Agora, quando a gente tem esse nosso julgamento, né, que a gente tem esses julgamentos todos, né, na maioria de nós na nossa maioria, né, porque nós estamos aqui nesse momento, nesse mundo de provas e expiações, nós estamos no mesmo patamar evolutivo. Né? Se um avançou um pouco numa virtude, teve um melhoramento em algo, ele está muito aquém em outras situações que, de repente, eu já conquistei. Então, assim, não dá para a gente ser aquele que aponta, né, o que não faz. Então, assim, a gente precisa não desprezar a qualidade que o outro já tem, porque ele pode ter uma qualidade que eu ainda não conquistei. Né? Porque a gente está aqui, né, caminhando no mesmo processo, um pouquinho adiante está mas eu estou melhor em outra situação e o outro está melhor nessa coisa. Nessa parte, quando você leu, né, essa frase, se Deus, Senhor absoluto, né, espera com paciência. A gente já falou aqui que a paciência ainda está nessa construção, né? Por que aí a gente ainda está complicado? Porque somos rebeldes. Muito das coisas que está na nossa confusão do nosso dia a dia é porque a gente é imediatista e rebelde. Porque tem que ser do meu jeito. Se não é do meu jeito, não é do jeito nenhum. Então, é isso que a gente tem que trabalhar em nós para que a gente possa vencer. E aí eu coloquei aqui, né? Podemos trabalhar, mesmo que ainda vacilantes, no bem,
ainda um bem egoísta. Mas como Deus aguarda a nossa chegada sem pressa, a gente está nessa luta constante, né? E aí eu coloquei mais uma frasezinha aqui que eu acho que eu até vi com o Arthur, que eu achei bem interessante. Ele botou assim, ó, quem caiu, eu achei bem interessante isso. Quem caiu tem a dor do erro e do remorso. Nosso papel não é esmagar, tripudiar, rebaixar, mas dar as mãos. Pois quem está no chão sabe o valor de uma nova oportunidade de levantar. Sim. Do que somente você colocar aquele dedo para apontar os erros. Isso. Precisamos ser o farol para iluminar. Sejamos fraternos, para que a gente possa levar essa esperança, esse estímulo, para que a gente trabalhe realmente, sejamos esses trabalhadores fiéis do Cristo, mas trabalhar no bem. Isso. Sempre. Não vamos desprezar as oportunidades para levantar ou para ajudar. Longe do amor não há redenção. Sim, a caridade é a alma do espiritismo. Não existirá redenção sem o espírito de caridade, porque a nossa natureza é divina. Sim. Eu achei muito boa essas frases dele para que a gente possa refletir, né? Que a nossa natureza é divina. Então, a gente ainda está vacilante, mas a gente não pode desprezar nada, porque, às vezes, daquele momento, você ergue o outro. Então, a oportunidade está ali na nossa frente. Sim, mas muitas das vezes a gente só aponta o dedo, né? Então é mais fácil apontar, mas do que a gente auxiliar, apontar um dedo, a gente tem 3 virados para nós. E isso a gente nunca presta atenção, porque sempre é o outro que é o problema, não sou eu, porque a gente ainda traz esse egoísmo, né? E esse orgulho, né? Porque você fala com uma grande personalidade, né? Então você imagina como é que eu posso, né? Então, a gente sabe que, como está no texto, Jesus não veio esmagar esse coração que já está dolorido, que já está caído, rebaixado, mas ele veio levantar. Perfeito. Bem, maravilha, né? Muito bom o nosso primeiro estudo do ano. Muito bom. Extremamente esclarecedor. Foi divino esse texto, para iniciar o ano. Iniciamos já com o pé de paciência. Estamos no primeiro estudo do ano, então já estamos aprendendo a paciência para resistirmos a tudo que vamos ter até o fim do ano, né? Então, vamos iniciar com paciência. Como dizem, né? A ciência da paz, não é isso? Isso. Ligar o nosso mancômetro, mas nos amando também. Sim. Mas ligar o mancômetro é importantíssimo. Né? É verdade, é verdade. Senão a gente dispara aí e não é bom. Então, geralmente, quem faz o estudo da semana seguinte é convidado a fazer a nossa prece de encerramento. Como a Verinha não pôde estar presente, e ela que vai fazer, Jorge, você que está vindo pela primeira vez, você aceitaria fazer a nossa prece de encerramento? Que presente bom, hein? Olha! Eu sou grato pela oportunidade, né, de estar aqui com vocês reunidos nesse estudo. Na verdade, eu sou ouvinte hoje em alguns estudos, né? E posteriormente farei meus comentários mediante o assunto. Bom, mas por ser convidado para fazer oração, vamos fechar nossos olhos, meus irmãos. Nesse momento, vamos buscar o nosso quem somos, onde estamos
e para onde vamos. Intuito desse pensamento, dessa humildade, dessa paciência, buscando sempre a resiliência também, o nosso pensamento ao Mestre. E pedimos para que Ele possa sempre, através da espiritualidade amiga, de nossos companheiros do dia a dia, os invisíveis, e de todos nós, para que nos dê força, fé, para que possamos buscar esta paciência, para que possamos entendermos e ser o sal neste terreno que a gente caminha, porque somos o sal da terra. Temos que fazer a diferença. Temos que buscar sempre ser amorosos, caridosos e amar quem tem que seja o nosso irmão, não importa a sua condição. E se pudermos ter a possibilidade de mostrarmos com exemplos ou com palavras alguma coisa que possa ajudá-los, que assim faremos. Agradecemos ao Mestre pela essa oportunidade de estarmos reunidos e que as bênçãos do Mestre possam estar nos seus lares e em cada lar, em toda a humanidade, e que o planeta possa ter mais paz, mais harmonia, mais carinho, mais amor, porque ultimamente estamos vivendo muita violência, e isso é por causa da nossa ignorância. Devemos criar mais um amor, sermos mais fraternos para com todos. Assim, nos agradecemos, Senhor, pela oportunidade. Muito obrigado, Mestre. Graças a Deus. Graças a Deus. Agradeço pela oportunidade e pela convívio com vocês, pela presença de vocês. Espero estar no próximo programa. Essa prece aí é de quem veio para ficar, hein? Eu estava perguntando, então volte sempre. Já vai entrar na escalinha, né, Vitor? É de quem veio para ficar. Então, quero mais uma vez também, quero agradecer a todos, agradecer a presença de todos, agradecer a Deus por mais um ano que se inicia, pela oportunidade que a Casa de Emmanuel nos dá de estudarmos e de nos aprofundarmos nessa doutrina tão maravilhosa. Então, feliz 2024 para todos vocês. Fiquem com Deus e até semana que vem. Um abraço para todos. Tchau, gente. Tchau, boa noite.